Tudo bem, galera? Vamos para mais conteúdo de cálculo hoje. Já a introdução de limite, já fizemos aí mais de 10 exercícios, deu para vocês, né, pegarem bem como é que resolve exercício de limite. E o principal que eu acho fundamental é você dar uma revisão, né, em fatoração, quinto e sexto ano, fatoração, produtos notáveis, agrupamentos, é bastante importante. Hoje, antes de eu começar a falar de limite no infinito, eu vou passar para vocês algumas propriedades dos limites, que é interessante vocês saberem, tá? Não precisa decorar, mas é importante vocês saberem dessas propriedades, beleza? Até minha gata aqui quer aprender a fazer cálculo, aí, ó. Até minha gata, ó, até minha gata quer cálculo, quer aprender cálculo, é isso? Quer aprender a fazer cálculo? Vamos? Vamos? Vamos estudar? Tá, então vamos. Vamos lá. Então, olha, limite de x tendendo a de uma constante é a própria constante, tá? Então, limite de x tendendo a de uma constante é a própria constante. Limite de x tendendo a da constante que multiplica aqui a função f de x, então vai ser a constante que multiplica o limite de x tendendo a dessa função f de x. Limite de x tendendo a de f de x mais g de x vai ser limite de x tendendo a de f de x mais, eu coloquei mais ou menos aqui, tá? Porque pode ser mais e pode ser menos. Limite de x tendendo a de g de x. O 4. Limite de x tendendo a de f de x que multiplica a função g de x é limite de x tendendo a de f de x que multiplica limite de x tendendo a de g de x. Tá ok? Quer dizer, dessa forma aqui você pegou o limite de cada uma delas, fazendo o produto delas. Aqui a divisão, né? Ó, limite de x tendendo a de f de x sobre g de x. Então fica limite de x tendendo a de f de x sobre limite de x tendendo a de g de x. Com uma condição. Se limite de x tendendo a de g de x tem que ser diferente de zero. Porque não existe divisão por zero. Beleza? Então tá joia. Limite de x tendendo a, que o a aqui, de f de x elevado a um expoente n. Então vai ficar limite de x tendendo a de f de x elevado a n. O 7º, limite de x tendendo a de raiz quadrada aqui de n de f de x vai ser igual a raiz quadrada de n, raiz quadrada de limite de x tendendo a de f de x. Se limite de x tendendo a de f de x for maior ou igual a zero, tá? No campo dos reais não existe raiz quadrada de número negativo. Limite de x tendendo a de f de x elevado à função g de x vai ficar limite de x tendendo a de f de x e limite de x tendendo a de g de x, tá? E o último aqui, o 9º, limite de x tendendo a de log de b de f de x vai ser igual a log de b que multiplica o limite de x tendendo a de f de x. Beleza? São 9 propriedades aqui dos limites, tá? Não precisa, que eu disse, não precisa decorar, mas é importante vocês saberem que existem essas propriedades, beleza? E agora vamos ver limites no infinito, ó. Seja f de x uma função definida no intervalo aberto entre a e infinito. Esse aqui é o símbolo de infinito. Como se fosse um 8 deitado, né? Disse que quando x cresce ilimitadamente, f de x tem um limite a. Se qualquer epsilon maior que zero, existe um n maior que zero. Tal que x maior que n, se for positivo, ou negativo x menor que n, então, módulo de f de x menos a menor que epsilon. E escrevemos limite de x a mais infinito igual a ou limite de x tendendo a menos infinito de f de x igual a, tá? Eu fiz um exemplo aqui para vocês, vou fazer um exemplo para vocês, como é que funciona o limite no infinito, tá? A gente tem dois tipos aqui, um que todos os professores aceitam, que é o modelo acadêmico, né? Tem um modelo acadêmico que a gente vai fazer agora, e depois vou mostrar uma outra técnica para vocês, que geralmente os professores não acabam não aceitando, principalmente em prova, né? Mas no dia a dia, você pode fazer. E quando você tiver bastante craque já em limites, você faz isso aqui, eu tenho certeza que não vai atrapalhar em nada, tá bom? É o método prático, você vai ver o método prático daqui a pouquinho. Então, olha, limite de x tendendo ao infinito, de 2x menos 5, x mais 8. A primeira coisa que você vai fazer, você vai verificar em cima qual o grau, qual o grau que eu tenho aqui. Eu tenho x. Então aqui, grau. Então aqui eu tenho grau.
1. Aqui embaixo a mesma coisa, eu tenho grau, também 1. Então, o grau aqui são iguais. Geralmente você divide tudo pelo menor grau, tanto no numerador quanto no denominador. Depois a gente vai ver exercício que tem grau, por grau 3 em cima, grau 2 embaixo, grau 5 em cima, 3 embaixo. A gente vai mostrar para vocês depois, tá? Mas o importante é vocês dividirem pelo menor grau. Então vamos lá. Então eu vou dividir aqui, ó, dividir para o menor grau, tá? Só que aqui grau é 1, então não tem muita escolha, né? Então fica limite de x tendendo a infinito. Olha, 2x. Então 2x dividido por x menos 5 dividido por x sobre x dividido por x mais 8 dividido por x. Tá? Mas presta atenção. Como eu dividi por x, para não alternar, mudar, eu multiplico também por x aqui, ó. Então eu vou multiplicar aqui por x e vou multiplicar o denominador por x. Então eu vou multiplicar o numerador por x e o denominador por x, beleza? Então agora eu posso cortar eles. Eu cortei esse, cortei esse. Então presta atenção aqui agora, ó. Olha, eu posso cortar. Vou até pegar uma caneta de cor diferente, ver se tem aqui. Então, olha, eu vou cortar esse, vou cortar com esse, tá? Aqui vai dar 1. Aqui não tem muito o que fazer, aqui também não tem muito o que fazer. Então vai ficar assim. Limite de x tendendo ao infinito. Aqui vai ficar 2. Olha, presta atenção. Isso daqui, pega um número insignificante, um número pequeno, dividido pelo infinito, isso tende o quê? Tende a zero. Então isso aqui vai atender o quê? Tende a zero. Isso aqui também vai atender quem? A zero, tende a zero, tá? Porque é um número, ó, é um número dividido pelo infinito. É um número muito pequeno dividido por um número muito grande, e isso vai tender a zero, tá? Então vai ficar 2 menos zero, deixar 2, até deixar mais para cá, ó. 2. Tá bom, vou colocar menos zero aqui para você ver, tá? E aqui vai dar 1 sobre 1 mais zero. Então aqui sobrou o quê? 2 sobre 1. Ó, então o limite de x tendendo ao infinito de 2, isso vai ser igual à própria constante. Então, resposta 2. Tá aí, resolvido. O método prático, tá? Esse é o método, modelo acadêmico. O método prático, ó. Então vai ficar limite de x tendendo ao infinito de 2x menos 5, 2x menos 5 sobre x mais 8. Olha aí. Olha como é que fica mais fácil isso aqui. É bem mais rápido, né? Bem mais rápido de resolver esse exercício. Mas, então, olha, isso aqui, insignificante, tá? Então, isso aqui é insignificante. Perto de 2 vezes o infinito. Então, 2 vezes multiplica. Por quê? O x vale infinito. Então, 2 vezes o infinito é muito maior do que o 5. Então, o 5 aqui é insignificante, tá? O 8, mesma coisa. Ele é insignificante. O que sobrou aqui? Então, sobrou assim, ó. Sobrou 2x sobre x. Corta, o limite aqui é 2. Ele é muito mais rápido de fazer do que o método acadêmico, né? Mas, geralmente, os professores, às vezes, não aceitam esse método prático. Eles preferem o método acadêmico. Eu vou apagar aqui a lousa e vou passar para vocês aí uma meia dúzia de exercícios para a gente fazer juntos, tá ok? Bom, galera, passei agora para vocês mais 6 exercícios, ó, do A até o F. Vamos resolver juntos aqui. Como eu já expliquei para vocês o método prático, eu vou resolver pelo método acadêmico, tá? Não demora muito, beleza? Então vamos lá. Vamos pegar o item A. O item A diz o seguinte: limite de x tendendo a infinito
de 2x ao cubo menos 3x mais 5 sobre 4x à quinta menos 2. Então, o que nós vimos no primeiro exercício? Ó, pegar aqui, é grau 3, né? Grau 3. Então aqui, ó, grau 3. Embaixo, grau 5. Então eu vou pegar o menor grau para dividir, beleza? Vou até colocar aqui na frente, ó, pegar menor grau. Em cima e embaixo, tá ok? Então vai ficar assim. Então, limite de x tendendo a infinito. Então vai ficar 2x ao cubo sobre x ao cubo menos 3x sobre x ao cubo mais 5x ao cubo. Tudo isso sobre 4x à quinta sobre x ao cubo menos 2 sobre x ao cubo. Beleza? Se eu dividir, eu tenho que multiplicar. Não posso esquecer disso. Então, eu multipliquei por x aqui, por x ao cubo, multipliquei por x ao cubo, tá? Porque se eu só dividir e não multiplicar aqui, eu vou alterar. Não posso alterar. Então, eu posso cortar esse aqui, cortar com esse aqui. Beleza? Então, aqui, ó, posso cortar esse aqui, vai sobrar só 2. Posso cortar esse com esse aqui, vai sobrar 2. Aqui não tem que fazer, aqui não tem que fazer, e aqui eu posso cortar esse, cortar com esse, aqui vai sobrar 2. Então, vamos colocar aqui na frente, ó. Então, vai ficar limite de x tendendo ao infinito. Então, sobrou 2 menos 3 sobre x ao quadrado mais 5 sobre x ao cubo. Sobre 4x ao quadrado, então 4x ao quadrado, menos 2x ao cubo. Então, observa, isso aqui, ó, um número muito pequeno dividido pelo infinito ao quadrado, né, aqui é x ao quadrado, ó. Então, isso tende o quê? Tende a zero. Então, aqui vai tender a zero, aqui a mesma coisa vai tender a zero, aqui vai atender a zero, tá? O que sobrou? Sobrou isso aqui, ó. Então vai ficar limite de x tendendo a infinito de 2 sobre 4x ao quadrado, tá? Olha, isso aqui é 2 dividido por... Olha aqui, ó. 2, número muito pequenininho, dividido por infinito ao quadrado. Isso tende ao quê? A zero. Então, isso aqui vai tender a zero, tá? Resolvido o exercício, tá? De número do A. Beleza? Vamos pro B agora, ó. O B, acho que dá para fazer o B aqui ainda. O B vai ser limite de x tendendo a infinito de 5 menos x ao cubo sobre 8x mais 2. Primeira coisa que eu faço, verifico o grau em cima e embaixo, né? Aqui eu tenho o grau 3, grau 3, grau 1. Embaixo, grau 1. Então, eu vou dividir tudo pelo menor grau. Então, vai ficar limite de x tendendo ao infinito. Então, vai ficar 5 sobre x menos x ao cubo sobre x. Se eu dividir, eu vou multiplicar por x. E aqui é a mesma coisa, ó, 8x dividido por x mais 2. Então, 2 sobre x. Tá ok? Também, dividir, vou multiplicar por x. Então, multiplica por x. Então, eu posso cortar aqui, posso cortar aqui.
Tá? Aqui não tem o que fazer, aqui vai dar 1, né? Aqui na x ao cubo, né? X ao cubo sobre x. Então eu vou cortar esse 3 com esse aqui, aqui vai sobrar 2. Aqui eu vou cortar esse 8, esse x com esse x, vai ficar 8. Aqui não tem o que fazer. Então vai ficar assim. Limite de x tendendo a infinito, sobrou 5 sobre x, menos, ó, x ao quadrado, embaixo ficou 8, mais 2 sobre x. Bom, isso aqui é um número muito pequeno, né, dividido pelo infinito. Então isso aqui tende a zero. Aqui também, ó, aqui vai tender a zero. Tende a zero. O que sobrou aqui? Sobrou menos x ao quadrado sobre 8. Vai sobrar o quê? Olha, menos infinito ao quadrado sobre 8, né? 8 aqui é muito pequenininho. Vai dar o quê? Infinito. Então, vai dar aqui menos infinito. Beleza? Vou apagar para poder resolver os outros 4 itens. Bom, vamos resolver então o item C. O item C diz o seguinte, ó, limite de x tendendo ao infinito de 2x mais 5 dividido por raiz quadrada de 2x ao quadrado menos 5, tá? Bom, primeira coisa que eu vou ver, aqui eu tenho, ó, grau, aqui o grau é 1 e aqui o grau é 2, é isso? Então vamos pegar sempre dividir pelo menor grau. O menor grau é 1. Então vamos lá. Vai ficar assim. Limite de x tendendo a infinito. Observe que eu estou só resolvendo o modelo acadêmico, tá? Que os professores mais pedem. Mas já ensinei vocês como que resolve o modelo, o método prático. Se vocês quiserem também resolver pelo método prático, critério de vocês, tá bom? Então vai ficar limite de x tendendo a infinito de 2x sobre x mais 5 sobre x sobre raiz. Vou colocar aqui assim, que fica melhor. Multiplico aqui por x, né? Se eu dividir tudo por x, eu multiplico por x para não alterar a equação. E aqui vai ficar a mesma coisa, né? Vai ficar 2x ao quadrado dividido por x menos 5 dividido por x. Beleza? Também vou multiplicar por x aqui. Tudo bem até aí? Bom, aqui eu posso cortar esse e cortar com esse. Aqui eu posso cortar esse e cortar com esse. Isso aqui vai atender, é um número muito pequeno dividido pelo infinito, vai tender a zero. Então isso aqui vai ser zero, né? E vamos tentar resolver isso aqui agora, ó. Olha só, então deixa eu copiar aqui de novo, ó. Limite de x tendendo a infinito. Sobrou o que em cima? 2, só 2, né? Porque 2 mais 0 vai dar 2. Sobre raiz de 2x ao quadrado menos 5. Vamos prestar atenção aqui agora, olha. Eu sei que x não é a mesma coisa que raiz quadrada de x ao quadrado. Não é a mesma coisa? Porque se eu cortar isso aqui, eu corto esse, x é igual a x. Então eu vou ficar assim, ó, eu vou deixar dessa forma aqui, ó. Ó, é mais fácil para ele trabalhar ali, ó. Tá? E também eu sei que, olha, isso aqui, ó, A dividido por B. Isso aqui eu posso escrever dessa forma também. A, B. Tá? Só dar uma revisãozinha. Eu sempre falo, quinto ou sexto ano, dá uma revisãozinha lá para poder relembrar. Vocês já aprenderam isso aqui, mas para relembrar isso aqui, tá bom? Então, aqui, ó, vai ser x ao quadrado. Beleza? Bom, mas eu posso desmembrar também aqui, não posso? Posso desmembrar aqui, vai ficar assim, ó. Limite de x tendendo ao infinito
de 2 sobre, ó, raiz de 2x ao quadrado sobre raiz de x ao quadrado menos 5 sobre raiz quadrada de x ao quadrado. Tudo bem até aí? Então, beleza. Então, vamos fazer o seguinte, então, ó. Vou copiar para cá. Limite de x tendendo a infinito vai ficar 2. Aqui fica, ó. Então, ficou 2x ao quadrado sobre... Vou até fazer diferente aqui, assim, ó. 2x ao quadrado sobre raiz quadrada de x ao quadrado menos aqui, opa, 5 sobre raiz de x ao quadrado. Tudo bem? Aí, ó. Bom, isso aqui, olha, infinito ao quadrado sobre isso aqui vai tender a zero. Isso aqui tende a zero. Então, o que vai sobrar aqui? Vai sobrar, olha, eu posso cortar, né, deixar só na função. Eu vou tirar daqui agora, ó. Então vai ficar assim, ó, limite de x tendendo a infinito de 2 sobre raiz de 2x ao quadrado sobre x ao quadrado. Eu tirei, coloquei só numa raiz, igual eu fiz aqui, ó. Ó, daqui para cá, tá? Aqui vai ser zero, então eu posso cortar isso, eu posso cortar isso. O que sobrou? Limite de x tendendo a infinito. Sobrou 2 sobre raiz de 2. Beleza? Mas você vai lá, aí o professor quer que você racionaliza. Então, racionalizando isso aqui vai ficar vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Isso aqui vai ficar 2 raiz de 2 sobre raiz de 2 ao quadrado. Você corta, vai ficar 2 raiz de 2 sobre 2. Aí você corta, resposta raiz, você corta raiz de 2. Tá, então, resposta desse exercício, tá? Eu sei que deu um pouco de trabalho para resolver, né? Grandinho, um pouco de trabalho, mas não é impossível resolver esse exercício, beleza? Então tá resolvido mais esse exercício. Eu vou apagar de novo para poder fazer o item D, tá bom? Bom, galera, agora vamos resolver o item D. O item D vai ser igual ao limite x tendendo a infinito 2x à quarta mais 3x ao quadrado mais 2x mais 1 sobre 4 menos x à quarta. Bom, primeira coisa que eu vou ter que fazer então, primeira coisa que eu faço, eu pego o maior grau em cima e o maior grau embaixo. Escolho o menor, vou ter que trabalhar com o menor grau, para dividir tanto em cima e embaixo com o menor grau. Então em cima eu tenho grau 4, embaixo o grau 4. Então aqui não tem muita escolha, vou ter que trabalhar com 4, beleza? Então vai ficar assim, limite de x tendendo a infinito. Então fica 2x à quarta dividido por x à quarta, mais 3x ao quadrado dividido por x à quarta, mais 2x dividido por x à quarta, mais 1 dividido por x à quarta. Tudo bem até aí? Aí. Bom, se eu dividir, eu vou ter que multiplicar. Então aqui eu vou multiplicar, certo? Então eu multipliquei aqui em cima para alterar. Então aqui ficou 4 sobre x à quarta
menos x à quarta dividido por x à quarta. Aqui também, dividir, vou multiplicar por x à quarta. Tudo bem? Não pode esquecer, às vezes a gente acaba esquecendo. Mas é x à quarta. Agora eu posso cortar aqui, Isso, com isso vai sobrar só o 2. Aqui, cortando esse com esse, vai sobrar 2 aqui. Cortando esse com esse, vai sobrar 3 aqui. Aqui não tem que fazer, aqui também não tem que fazer, e aqui vai dar 1. Então, passando para cá. Limite de x tendendo a infinito. Aqui sobrou, então, 2, né? 2. Aqui sobrou mais 3 sobre x à segunda, mais 2, x com x à quarta, x à terceira. X à terceira mais 1 sobre x à quarta. Tudo isso sobre 4 sobre x à quarta menos 1. Certo? Bom, observa. Esse número é muito pequenininho, dividido pelo infinito ao quadrado. Então, isso aqui tende a zero. Esse é a mesma coisa, ó. 2 sobre o infinito ao cubo. É muito pequenininho. Então, isso aqui também vai tender a zero. E aqui a mesma coisa, vai tender a zero. Esse também vai tender a zero. O que sobrou? Sobrou o limite de x tendendo a infinito. 2 sobre menos 1. Isso vai ser igual àquela propriedade que nós vimos, limite, né, de x tendendo a A, uma constante, vai dar uma constante. Então, primeira propriedade. Então, aqui vai dar essa constante aqui. Então, vai dar menos 2. Está resolvido esse exercício. Vou apagar aqui para poder fazer o exercício de número 5. Bom, vamos resolver agora o penúltimo exercício. Olha, limite de x tendendo a infinito, x ao quadrado mais 3x menos 1 sobre x ao cubo menos 2, tá? Então, mesma coisinha. Vamos escolher pegar o maior grau em cima e o maior grau embaixo. Depois pegar o menor entre eles. Então, aqui vai ser grau 2 e aqui grau 3. Então, eu vou pegar o menor grau aqui, 2. Não é isso? Então, vai ficar assim. Limite de x tendendo a infinito vai ficar x2, x ao quadrado, sobre x ao quadrado, mais 3x sobre x ao quadrado, menos 1 sobre x ao quadrado. Se eu dividir, eu vou ter que multiplicar por x ao quadrado para alterar. Então, fica x ao quadrado. Embaixo vai ficar x ao cubo sobre x ao quadrado menos 2x ao quadrado. Dividir, multiplica por x ao quadrado. Beleza? Então, eu posso cortar esse, Esse com esse vai dar 1. Aqui eu corto esse com esse, aqui também vai dar 1. Aqui não tem que fazer. Aqui eu cortei esse com esse, vai sobrar 1 aqui. E aqui não tem que fazer. Então, colocando aqui na frente, vai ficar assim. Deixa eu trocar aqui que já foi. Vamos ver. Aqui vai ficar assim. Limite de x tendendo a infinito. O que sobrou lá? Sobrou 2 mais, olha, 3 sobre x. 3 sobre x menos 1 sobre x ao quadrado. Sobre, aqui vai ficar, ó, x ao cubo, então ficou x menos 2x ao quadrado. Bom, isso aqui, ó, é um número muito pequeno dividido pelo infinito. Então isso aqui tende a zero. Isso aqui também tende a zero. Isso aqui tende a zero.
que sobrou? Então sobrou aqui, limite de x tendendo a infinito de 2 sobre x. 2 sobre x. Observa, o 2 é um número muito pequeno dividido pelo infinito. Daqui no lugar do x, o x tende ao infinito. Então, eu vou infinito aqui. 2 dividido pelo infinito vai atender o quê? Um número pequeno dividido por um número muito grande, isso tende a zero. Então, isso aqui é igual a zero. Beleza? Resolvido? Vamos tentar fazer agora, ver se o espaço dá para a gente fazer o exercício de número f. Então, o f aqui vai ficar assim, ó, limite de x tendendo ao infinito vai dar 2x ao quadrado, então 2x ao quadrado, menos 3x sobre x mais 1. Mesma coisinha, pegar o grau em cima, ó, aqui é grau 2, e aqui é grau 1. Grau 1. Vou pegar o menor grau. Então, o menor grau é o x, certo? Elevado a 1. Então, vai ficar assim, limite de x tendendo ao infinito. Então, vai ficar, ó, 2x ao quadrado sobre x, menos 3x sobre x. Embaixo, x sobre x, mais 1 sobre x. Bom, multiplica aqui por x, né? E aqui por x, para alterar. Multipliquei por x em cima, o numerador, multipliquei por x o denominador, para não alterar. Então, aqui eu posso cortar, aqui eu posso cortar. Aqui eu posso cortar também, ó, x2 com x, vai sobrar um só aqui. Aqui eu corto esse x com esse x, vai sobrar o 3. Aqui vai dar 1. E aqui vai tender a zero. Porque tende ao infinito aqui, então tende a zero. Então vai ficar assim. Tá difícil aqui. Pegar de volta esse. Então vai ficar assim, limite de x tendendo ao infinito. O que sobrou? Sobrou 2x, né? 2x menos 3. Embaixo ficou, aqui ficou 1. Ficou 1. Então vamos lá. Limite de x tendendo a infinito. Ó, então vai ficar 2. No lugar do x, eu posso colocar aqui o infinito, certo? Menos 3. 2 vezes o infinito menos 3 vai dar o quê? Zero não pode. Quando você pega um número pequeno dividido por um número muito grande, tende a zero. Não estou falando que é zero, mas tende a zero. Aqui, 2 vezes o infinito menos 3, isso vai dar infinito. Então, resposta aqui é infinito. Tá aí, resposta do exercício. Vi que não é tão difícil resolver esse tipo de exercício, tá? Eu trabalhei bastante aqui com um método acadêmico, tá? Só um exercício que eu mostrei para vocês como é que é um método prático. A maioria dos professores prefere que os alunos trabalhem dessa forma aqui com método acadêmico e não método prático. Mas isso não significa que você futuramente possa resolver exercício mais rápido utilizando o método prático, tá bom? Gente, não esqueça então de inscrever aí no nosso canal, ative aí as notificações, compartilhe com seus amigos, tá? O próximo vídeo agora, a gente vai ver se entra aí no novo tipo de limite, ver se eu entro no limite fundamental, tá ok? Um abraço a todos, até lá!